Tranquilo. Boa noite, gente. Que a paz do Divino Mestre possa nos iluminar na noite de hoje, nos abrindo a mente para poder absorver os ensinamentos. E o mais do que aprendermos é colocarmos em prática, né? Porque esse é o maior desafio nosso, né? Porque colocar em prática que é o grande a complicação desse jogo aí que a gente está aí nessa labuta aí ao longo do tempo. E aí a casa nos propôs o tema, né? Aprendamos com Jesus. E ele é uma página do Fonte Viva, é a lição 163. A gente vai dar uma lida, depois a gente vai batendo papo. E eu vou mostrar a vertente dessa página que eu escolhi para poder fazer o estudo da noite de hoje. Então a página... E a gente vai conversar, tá? Vou perguntar, falar aqui. Ó. Daqui para lá. Aí eu vou fazer umas perguntas. E aqui eu fiquei sabendo que o pessoal aqui é sempre bom de roda de conversa. Então roda de conversa aí. É não? Aí. Ah, tá. Então tá. A gente pode fazer um teste para poder situar onde estamos no conhecimento aqui. E depois a gente caminha, pode ser? Então vamos lá. E aí a lição de hoje é aprendamos com Jesus. E aí a passagem diz o seguinte, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso quem disse foi Paulo. Então, eu acho muito interessante quando a gente pega Emmanuel, de um trechinho, ele dá uma ampliação nesse trecho muito grande, né? E aí ele começa dizendo o seguinte: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Então, tudo precisa de quê? Tolerância. Eu falo que a dificuldade nossa é o raio da tolerância, a gente ter tolerância com o outro. E aí ele começa: aprendemos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. E ele dá um exemplo que é muito interessante, que ele fala sobre o corpo humano. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, que é muito interessante, chega o final de semana, né? A gente extrapola. E aí eu tenho um amigo nutricionista, ele fala o seguinte: a questão de beber, comer, isso não é o problema, se você comesse, bebesse ao longo da semana em doses pequenas. Mas aí o que você faz? No final de semana você extrapola. E aí chega segunda-feira, o corpo tem que trabalhar bastante para poder o quê? Digerir aquilo. Esse que é o nosso problema, que a gente vai no excesso, né? E aí ele continua: se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, então vamos imaginar que a mão ficasse pé da vida com a mente e fala assim: eu não vou mexer nada hoje. E tem as situações que acontece isso, né? Não sei se você já passou, você quer correr, a perna não vai, né? A gente já está sentindo isso, alguns aqui, né? Eu nasci nesse século, não nasci no século passado não. Não sei quem nasceu no século passado aqui, eu nasci nesse século. Eu falo com meus alunos lá que é interessante, a gente é do século passado, gente. Já pararam para analisar? E o século de hoje, as crianças, entre elas, já tem 26, vai fazer 26 anos, cara, tem 25 anos. E aí, para estudo, né, uma geração para efeito legal são 25 anos, então já tem uma geração aí. Olha só que interessante. Se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, imagina, a gente come, e ele tem que andar, faz com que a gente ande. A harmonia física resultaria de todo impraticável. Se a gente não tivesse essa tolerância de cada órgão no nosso organismo, a gente não conseguiria fazer nada. Então a gente vê que o próprio organismo da gente já demonstra o quê? Tolerância. Tolerância. E aí ele continua: a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. E é muito comum, né? A gente ficar reclamando, reclamando do serviço, da atividade. É indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos
que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício, que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. E é um dos grandes desafios nossos, né? Porque fazer a atividade em si, acho que todo mundo aqui já compreende isso aqui, mas o sacrifício, que é ultrapassar o mínimo, esse é o nosso maior desafio. É igual a gente fala, já não basta mais não fazer o mal, né? A gente tem que fazer o bem. E aí a gente já passou da etapa de não fazer mais o mal, que a gente antes fazia o mal. Hoje a gente já não faz mais o mal, mas a gente precisa o quê? Querer o bem todo dia. E esse é o desafio da gente, né? Acordar e falar, caramba, o que eu posso fazer de bem hoje? Alguém já fez isso? Acorda assim, nossa, acordei hoje, o que eu posso fazer de bem? E essa é a mola, né? Você pega esses espíritos evoluídos, eles acordam com esse ânimo. O que eu vou fazer de bem hoje? Nossa, eu tô com... É um exercício. É porque isso acontece muito com a gente. Vou jogar bola. Como é que eu vou jogar bola hoje? A gente faz essa preparação mental. Mas fazer o bem a gente não faz. Cara, acordei hoje. O que eu vou fazer de bem? O que eu vou fazer de bem? Nós ainda estamos muito inferiores, né? Então a gente tem essa dificuldade de pensar e desenvolver o bem. Esse é o desafio da gente. Mas do outro lado a gente pensa, né? Fazer o bem, fazer o mal. A gente se prepara. Você vê que a nossa mente, se a gente for parar para analisar, a gente fica pensando coisas assim que não é o bem. E a gente fica constantemente nessa ideia, nessa ideoplastia, né? Você fica na briga, né, com você mesmo. Eu estou pensando nisso. E quando alguém faz alguma coisa com você, nossa, cara, aqui dali você fica ruminando aquilo, nossa senhora, e não para. E a gente vê que coisa boa, rapidinho passa, cara. Rapidinho passa. Você fez uma coisa boa, no outro dia já esqueceu. Mas a coisa ruim, isso não para. Isso fica lá constantemente na mente da gente. A gente tem essa capacidade de ficar ruminando. E esse que é o grande problema. Se a gente ficasse lembrando, cara, domingo teve um churrasco e a gente estava todo mundo ali batendo papo, foi muito legal. Acabou o churrasco, no mais tardar, no dia seguinte, depois você não lembra mais disso. Você não lembra, mas aquele desafeto, aquela situação do churrasco gerou um desafeto, aquilo é semana toda, o mês todo. E quem sabe, a vida toda, porque acaba com a amizade. É muito comum isso. Vai chegando agora, tá chegando Natal, né? Tem muitas famílias que chega o Natal, caos. Meu Deus do céu, vai vir aquele parente que vai arrumar confusão no Natal. É sempre assim. E aquilo fica a vida toda. Mas aqueles... O Flamengo vai jogar, tudo fica secando, não tem que perder, os vascaínos, os pauzinhos só secando, mais ou menos poderia ter uma visão diferente. Poxa, mais um título para o estado do Rio de Janeiro. Que legal, olha só. Mas isso também é outra coisa também, que em outros momentos que a gente poderia estar estudando, que é o pedir, né? As preces da gente, a gente pede umas coisas que não tem sem pé sem cabeça, né? E a gente quer que Deus atenda, né? Então o Ceará hoje, quem é do Ceará está pedindo para que o Ceará vença, e quem é do estado do Rio de Janeiro, que é flamenguista, está querendo também. E aí, que time que Deus vai torcer? Eu fico pensando, o pessoal que está no Maracanã, né? Um está pedindo a vitória, o outro também. Os jogadores entram, todo mundo impresso, que hoje já é normal, mas quando a bola rola, não rola o ano. Porque ele falou bem, é pouquinho, né? É pouco tempo, né? A gente... Tem amizade, tem tudo, mas na hora... Aí também tem os vascaínos. Caramba, não vamos falar de vascaíno. Vou até mudar. Eu não conheço ninguém que é vascaíno. Eu conheço, cara. Conheço uns amigos meus. Eles são amigos meus. Mas eu falo o seguinte, essa compreensão também da gente, que tem a ver com o nosso estudo, a gente vai voltar nessa questão do Vasco, Flamengo, Fluminense, a gente vai voltar a esse tema, que faz parte da nossa conversa de hoje, da didática de hoje. Vamos voltar lá. E aí ele continua, para que o trabalho nos eleve, o que? Precisamos elevá-lo. Então, para que a tarefa que a gente faça, a gente precisa o quê? Elevar essa tarefa.
Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos exponhamos a ajudá-la. Então a gente tem que fazer com que a tarefa flua. Porque muitas das vezes a gente, em vez de somar, a gente subtrai. A gente subtrai. É muito comum. Quem está na casa espírita, né, que você vai juntar os grupos, você vai ver que você está mais lutando para somar, tentando ficar no 0 a 0, porque se você deixar, só subtrai. Só que cada vez vai diminuindo mais a atividade, vai diminuindo até acabar. É como você falou, né? Constância. Porque o bem, qualquer coisinha que você faça que seja do bem, te dá um alívio, te dá uma alegria. Só que como você faz aquilo que é momentâneo, ele some. Agora, assim, como Jesus, né? Jesus e os bons espíritos, eles estão nessa condição. Como isso é normal para eles, eles estão sempre bem. Nós ficamos com a parte negativa, que é a constância nossa. E é muito interessante quando Jesus falou que nós somos a imagem de Deus, né? E aí a gente vai ver, se Deus é a bondade, o bem, você vê que toda vez que a gente faz o bem, como é que a gente fica? Bem, não é verdade? Mas quando a gente faz o mal, como é que a gente fica? A gente fica mal. Então a gente vê que a gente é condicionado ao quê? A fazer o bem. Porque toda vez que a gente faz uma coisa boa para o filho da gente, para a mãe da gente, vamos imaginar que seja aquele bandido que faz coisas horripilantes. Mas tem sempre uma pessoa que ele faz o bem. Nem que seja um amigo dele. A gente vê muito filme, ele fica pé da vida quando mata um amigo dele. Não é sempre assim? Você vê que o amigo dele é um amigo dele. E ele fica chateado. Ele fica chateado com aquilo. E aí ele tenta fazer um velório, alguma coisa assim, para poder honrar o quê? Aquele amigo dele que ele perdeu. Então você vê que naquele momento ali, ele ficou o quê? Feliz. Ele ficou feliz. Apesar dele viver o quê? O dia a dia no crime. E ele fica mais no mal. Então, estar no mal, a gente acha que é fácil. É mais difícil. Porque está indo ao contrário o quê? A nossa criação. Só que a gente vive sempre no mal, que a gente acha que isso é o quê? Natural. E o ser humano tem uma capacidade de se adaptar a isso, é muito grande. Então, se você der lavagem pra gente, a gente come lavagem e acha que aquilo é normal. No início é ruim, né? Depois você se acostuma. A gente acostuma com qualquer coisa, coisas boas e coisas ruins. Só que, infelizmente, ao longo da nossa vida, a gente mais se acostuma com as coisas ruins do que com as coisas boas. E aí parece que as coisas boas são uma coisa ruim. E aí a gente vê quando a gente está com a família da gente, quando está com o filho da gente, a sensação é muito boa. Só que a gente deveria o quê? Renovar constantemente isso. Só que o que a gente faz? Procura outra coisa. A gente tenta voltar às coisas ruins. Que está na fase da gente também, quando a gente para analisar que a gente está na adolescência, em termos espiritual, então tem muita coisa. É o adolescente em casa, todo mundo aqui já teve uma adolescência, sabe como é que é inconstante. É o nosso caso, a gente é inconstante. Uma hora tá legal, tá brincando contigo, outra hora já não quer nem saber de você mais. Isso é adolescente. Isso é adolescente, instável, né? A gente não sabe para onde que ele está indo. Só Deus sabe. Aí você olha assim, pô, vou conversar, não vou conversar. Sabe que é o momento ou não é o momento? É mais ou menos assim, é inconstância. É o nosso caso. O nosso caso é assim, uma hora a gente faz o bem, outra hora a gente faz o mal. Mas a gente vai ver que a gente está sempre mais fazendo mal do que fazendo bem. E aí ele continua. Recordemos que o supremo orientador das equipes, do serviço cristão, é sempre quem? Jesus. Então quem está orientando a gente aqui? Sempre Jesus. Sempre Jesus. Qualquer atividade que a gente faz, quem está orientando? Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo a fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamos-nos, assim, de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. Que a gente está aprendendo ainda, é um exercício constante, é uma renovação. Eu falo que a gente está aqui na casa espírita, o pessoal fala assim, o estudo sistematizado, mas eu gosto de falar o estudo da vida. Porque toda vez que você fecha um ciclo sistematizado, se você voltar, você está sempre aprendendo coisas novas. Porque cada dia a gente vai mudando. E a cada dia a nossa percepção aumenta mais ainda. E isso é muito importante. Então, o estudo da doutrina espírita não é um estudo catedrático. Ó, eu me formei.
agora eu sei a doutrina espírita. Sabe nada. Se você reler novamente, lembra do Chico? Quantas vezes ele lia o Evangelho por ano? Quantas vezes ele ficava relendo? E cada vez que ele relia, encontrava coisas novas? É mais ou menos isso que a gente está aprendendo. Se a gente for basear na nossa evolução, né, como espírito, as nossas reencarnações, então vai precisar de muitas vindas aqui para que a gente possa estar aprendendo isso aí. Mas, para quem é eterno, é muito rápida essa vida nossa. E ele continua: e para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado o quê? Infinitamente. Gente, porque é Deus, né? Porque tem que ter uma paciência. E a gente vê que a gente tem dificuldade com relação ao outro. E aí, dentro dessa proposta, que ele fala de tolerância e fala de trabalho, eu direcionei para a tolerância, porque o trabalho eu acho que a gente ainda já faz, mas a tolerância, dentro do trabalho, então, nossa senhora, é isso que é a dificuldade da gente. E a gente vai dar um enfoque o quê? Dentro da tolerância. Pode ser? Tranquilo? É uma vertente, podia ter escolhido outro. Mas como a casa deu o tema, e aí não amarrou, né? E aí eu falei, poxa, tolerância eu acho que é o que a gente está precisando. Ter um trabalho, mas a gente não tiver tolerância, o trabalho morre. E morre mesmo. Falando de adolescente, né? Tinha um gancho para quem já tem. Mas se a gente for comparar a gente em relação àqueles estudos que estão bem acima da gente, nós somos de adolescentes. Desses temas. Quando Jesus veio aqui, a gente era criança. Já melhoramos. A gente já está como adolescente agora. Mas ainda tem instabilidade do adolescente. A gente já quer alguma coisa do bem, mas ainda fica aquela relutância com relação. Rebeldia. Ainda há mentalidade infantil. A gente de vez em quando dá aquela recaída. E é tipo de adolescente. Quem teve adolescente sabe a inconstância total. É total. Você não sabe qual o sentimento que tá reinando nele naquele momento ali. É mais ou menos isso. Mas lá atrás, quando Jesus veio, a gente estava na infância. Pai, eles não sabem o que fazem. Que a gente nem tinha ideia. Ele veio trazer um amor, que você pega o Velho Testamento, né? Deus é aquele Deus terrível. Mas quando veio com Jesus, ele mostrou que Deus era completamente diferente daquilo. Era um Deus de amor. E aí... É isso aí. E quando a gente é criança, o que a gente espera dos pais da gente? O que mais a gente anseia? O amor, não é assim? O que a gente lembra muito do dia a dia da gente é a dedicação, é o carinho que ele tem pela gente. Mas quando a gente está na infância, a gente não enxerga esse amor. É isso aí. Porque o amor, ele imita algumas coisas. Mas o que você lembra o quê? São os momentos de amor. Da infância, quando a gente é pequeno. Quando a gente é adulto, a gente já lembra do quê? Das cobranças. Nossa, meu pai, meu Deus do céu, não posso nem fazer mais isso, não é assim? O adolescente não fica reclamando das cobranças da gente, que a gente tem que cobrar das atividades, tem que arrumar a cama, tem que fazer isso. Mas a gente vai ver, como adolescente, a gente reclama da cobrança. Mas quando criança, o que a gente lembra? São os momentos bons de amor. Pô, aquele dia que minha mãe ficou comigo no hospital, aquele dia de carinho. É isso que é. E aí, quando Jesus esteve aqui, ele teve uma pegada maior do que? Do amor. Agora com o Espiritismo, o que foi? Pegou a gente na adolescência, cobrança, Para você entrar no reino do céu com mais clareza, você precisa o quê? Mudar aqui, aproveitar essa reencarnação. E aí que está nos cobrando, já está tendo a cobrança. É tanto que a cobrança está tanto que a gente está passando para o mundo de quê? Regeneração. Porque é como se a gente tivesse agora uma prova. Vai ter uma provinha agora. Você já é adolescente, agora já posso cobrar uma prova. Para quem... nossa, cara, depois do Covid eu esqueço. Esqueci seu nome. Celinha. Desculpa, Celinha, depois do Covid, meu Deus do céu, vou bater aqui. Depois do Covid eu esqueço. Quando a gente, na educação, quando a gente é criança, como é que é a educação da criança? É brincadeira, fica lá brincando, ouvindo, mas não tem cobrança. Mas quando vai para a adolescência, o que a gente faz? Já aplica um teste, já aplica uma avaliação. E é assim que é a vida da gente. O que a gente está passando agora? Por avaliações. Então não pode falar o seguinte, que a gente não sabia. A gente sabia. De repente a gente não aproveitou, mas que a gente teve um ensinamento, a gente teve. Já mudou a circunstância. Tranquilo? E aí, dentro desse texto aí, a gente vai falar sobre o quê?
a gente precisa pensar em algumas reflexões. E aí, o que é tolerância? O que a gente é tolerar? Porque muitas vezes a gente acha que tolerar é o quê? Ficar de boca fechada. Acontece muito no dia a dia, no trabalho, na casa da gente, nos relacionamentos de casal, que a gente acha que, eu sou tolerante, eu não falo nada. Mas será que é isso mesmo? Ficar quieto é ser tolerante? E respeito, porque para você tolerar, você tem que respeitar o outro, porque o outro tem o seu livre-arbítrio também. Esse que talvez seja a maior dificuldade, que a gente bypassa, né? A gente atropela. Se deixar, a gente atropela. Tratamos o próximo da mesma forma que gostaríamos de ser tratados? Gente, a gente não faz. Mas isso é igual quando a gente... não sei se alguém já teve um cargo de liderança, de chefia, e teve como funcionário. Quando a gente é chefe, a gente cobra. Aí cobra a presença, o funcionário chegar no horário. Aí quando você vira chefe... aliás, quando você vira funcionário, você fica pé da vida quando ele te cobra. Então, eu até falo com meus alunos, meus alunos falam assim, pô, professor, vai dar falta pra gente que a gente não vê na aula passada? Eu falei, vou. Porque se vocês me garantirem que quando vocês forem chefe, vocês não vão cobrar dos seus funcionários, vocês não vão dar falta para ele, beleza, não dou falta para vocês. Mas aí não pode, né, professor? É a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Então, se você quer que eu faça o que vocês querem, vocês também têm que garantir que vocês vão fazer o correto que eu estou fazendo para vocês. A outra questão, somos severos para com os outros e indulgentes para conosco, ou severos para conosco e indulgentes para os outros? A gente vai ver que a gente é severo com o outro, a gente é indulgente com a gente, mas com o outro, cara, é a lei. É tanto que a gente, para os amigos, para os inimigos da lei e para os amigos, tudo tranquilo, tá? Não tem nada de lei. E a gente precisa mudar isso. E a outra pergunta, que tipo de subsídio o Espiritismo nos oferece para uma melhor interpretação do tema? Tá ok? E a gente vai dar os caminhos. E aí, para a gente começar, o que é tolerância? Então, do latim tolerantia, do verbo tolerare, que significa suportar, é uma atitude de respeito aos pontos de vista dos outros e de compreensão para com suas eventuais fraquezas. Isso é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou trazendo um ponto de vista, lembra? Estou pegando um ponto de vista daquele texto que a casa poderia falar o seguinte, não, eu não quero esse ponto de vista, não. Mas a gente vai ver que é suportar o outro. O que é? Talvez o outro pode ter algumas coisas que sejam interessantes. Deixa eu analisar. E talvez não tenha nada de interesse, mas eu ponderei. Isso é tolerar. E respeito é o quê? Do latim respectus, de respicere, que significa o quê? Olhar. Sentimento de consideração àquelas pessoas, coisas dignas de nossa veneração e gratidão, como os pais, os mais velhos, aos sentimentos alheios. Então, vocês olharem para mim e falar o seguinte, vamos dar um crédito para o Sandro? Vamos ver o que ele vai falar aqui. É o que vocês estão fazendo. Eu lembro do Albuquerque, ele falar o seguinte, o orador você tem que tomar cuidado com o microfone, porque depois que você entregou o microfone na mão dele, cara, ele faz o que ele quiser. Ele tem autonomia, e é verdade mesmo. Mas o que vocês estão dando para mim? Um crédito. Vocês estão tendo respeito por mim, porque eu poderia falar uma coisa que não tem nada a ver. Mas como vocês me deram a oportunidade de estar aqui na frente, vocês estão me respeitando. E aí a gente precisa o quê? Tolerar as pessoas em suas diferenças. Cada um aqui é diferente do outro, cara. Cada um é diferente do outro. E a gente pega a nova geração hoje, eu vejo muita tolerância. Apesar da gente achar que não, mas eles são muito mais tolerantes com as diversidades do que a gente, da nossa geração do século passado. Quem for do século passado aqui? Não é verdade? A gente é muito mais rígido. Esses dias aí eu fiz um debate na faculdade, lá com os alunos, com relação à contratação de negros, mulheres e trans. Porque quem vai contratar, a nossa geração não contrata, cara. As mulheres sim, mas mesmo assim, limitada. Ela está limitada. Agora, se a gente não transformar essa geração, não conversar com eles, porque quem vai contratar no futuro, negros, mulheres e trans, são a nova geração, porque a gente dificilmente contrata.
Dificilmente. E a gente precisa o quê? Trabalhar essa mudança. E quando a gente faz um debate, pelo menos na faculdade onde eu trabalho, o pessoal gosta. E eles vêm com umas ideias, com umas situações, com os exemplos. Você fala, caramba, na minha geração não tinha nada disso. Não tinha nada disso. São mudanças que são o quê? Tolerâncias a questões novas. Que pra gente é muito difícil. Também tem um aprendizado, né, Anselmo? Porque a nossa geração, tudo isso era muito escondido. Como se diz, era tudo no armário, né? Então, a gente não tolerava porque nós não fomos habituados com isso. É o aprendizado. Eles já estão com isso aí. É isso aí. Mas são quem? Mas é muito interessante porque eles são nossos filhos. E esse que é o maior desafio. Porque nós aprendemos dessa maneira e a gente guardou aquilo. A tendência nossa é o quê? Replicar. É natural isso. Eu replico aquilo que eu aprendi. E a gente vai ver que essa geração, mesmo a gente replicando, eles falam assim, ó, não concordo com isso não, isso aí tá errado. Eles já estão criticando já a gente, questionando esse posicionamento da gente. Isso é legal, isso é mudança. E é aí que a gente... É isso aí. E isso é mudança de quê? Espiritual. É mudança do espírito. O espírito que está vindo para cá, ele já tem uma visão diferente da gente. Já completa. No meu método, por exemplo, eu tenho um pouco de instrução, né? Tenho um pouco de estudo. Mas o pouco que eu tinha, quando eu fazia alguma graça, tirava uma notinha melhor, isso eu me enchia. Ele estudou ano passado na escola, ganhou 3 prêmios. Tá? Parecia que ele não ganhou nada. A gente tentando tirar foto, recebendo lá as homenagens de diploma. Para ele aquilo não é nada. E muitos amigos deles também são assim. A gente vê que a diferença, né? A gente dava importância para determinadas coisas que hoje eles não dão tanta importância. É isso aí. E eu estive vendo uma reportagem ali, onde eles estão mostrando essa diferença da nova geração, né? Geração Z. É isso aí. O cara ele vai procurar um emprego, ele já não quer trabalhar fim de semana, ele não quer fazer serão, ele não aceita determinadas coisas. Por isso está a dificuldade de contratar hoje. Mas o que precisamos é rever. Porque se eu tenho uma nova visão e eu venho no modelo antigo, eu preciso o quê? Ter essa... mesclar isso aí para que a engrenagem funcione. Porque a engrenagem está assim, ó, ela está batendo, não fecha. E aí é preciso o quê? Renovar. Então, alguns conceitos, igual a gente fala aí de 6x1, escala 6x1, cara, a escala 6x1 hoje, no passado era uma coisa, mas hoje, será que não é melhor a gente estar mais tempo com a família? É legal, é interessante, é um novo repensar. É um novo repensar. É difícil, né? Porque você tem que mudar o jovem, mudar assim em algum aspecto, e os antigos, que são os que estão contratando. Que somos nós. Esse que é o grande problema. Esses antigos que estão nessa fronteira, somos nós aqui. Esse é o desafio. O desafio nosso é o quê? A gente mudar de pensamento. E é esse jovem que nos faz o quê? Repensar. Porque muitas das coisas que a gente achava, eu fico vendo os trapalhões. Gente, naquele momento, vamos fazer um parênteses. Legal, ria pra caramba, mas hoje, gente, não tem nada a ver aquele tipo daquelas piadas. Mudou os conceitos, mudou as coisas. Então, entendeu? As coisas mudam. A gente ria com piadas preconceituosas que hoje não cabe mais. O próprio jovem já fala, que coisa é essa? Isso é muito importante, é umas mudanças. E pra gente era muito legal, achava que era engraçado, mas hoje não cabe. E hoje, o que a gente está mudando? Isso hoje me incomoda. Por quê? Essa situação lá atrás não me incomodava. Mas hoje, com essa visão nova, da nova geração, eu comecei a observar, realmente não faz sentido. Não faz sentido brincar com uma questão do outro. Tem que tomar cuidado, as coisas têm que ter limites.
E o espírito... Não é desenho animado que a gente via. Lembra do Pica-Pau? Tom e Jerry? Nossa. Tinha o fundo negativo que a gente achava adorável. Agora a gente já... Papaléguas, nossa senhora, misericórdia. E o espírito, ele é muito interessante, o espírito. Por que a gente está... O espírito, ele tem uma capacidade de plasticidade, moldabilidade muito grande. Não, o espírito mesmo, porque a gente muda, o espírito muda, porque o espírito é a consciência, está no espírito. Então a gente muda. Mas como é que a gente muda? Encarnando. Toda vez que a gente vem aqui, a gente recebe input, que esse input volta para o espírito e faz é mesmo. E a gente vai mudando. Por isso que a gente reencarna, para que a gente possa o quê? Imprimir coisas no espírito, senão não precisava reencarnar. Para quem é evangelizador, né? Aquele período, o pai, é dos 0 a 7 anos. Então o espírito, ele tem essa capacidade de mudar, de absorver as coisas novas. Mas como é que a gente melhora isso? Reencarnando. O input daqui para lá é muito forte. A gente pode mudar de lá para cá, mas vai levar muito mais tempo, porque essas mudanças, esses choques que a gente tem, aqui é muito pesado. É muito pesado. Você ficar doente, acontecer alguma situação, você vê que marca a gente tanto que a gente desencarna lembrando daquilo que nos levou para desencarnar. Que a gente... Até mesmo na própria encarnação, a gente vê que a gente acha que, por exemplo, a gente está estudando a doutrina espírita, tem momentos que a gente fala assim, não melhorei nada. Mas se você começa a analisar essas pequenas coisas, você vê que você andou. Talvez não o que você precisava. É porque a gente olha, o espírito tem que tomar um certo cuidado, que a gente olha muito para onde eu quero ir. E aí você olha assim, nossa, chegar em São Paulo tá grande pra caramba, mas já estou em Barra Mansa, já não estou mais em Volta Redonda. Já andei. Da onde eu comecei, já andei pra caramba. E aí a gente tem esse problema. Então, porque quando eu olho de Barra Mansa até São Paulo, tem chão pra caramba ainda. Mas quando eu olho Barra Mansa pra Volta Redonda, já andei, cara. Já saí do... Eu viajava, eu fazia muito isso. Eu ia para vários lugares, aí na volta, para não ficar pesado, você vai pro parque. eu ia matando cada cidade. Eu viajo assim também. Porque eu já passei em tal cidade, só falta tal. Eu viajo por trecho também. Pra ficar... Senão você se estressa mesmo. É isso aí. Tranquilo? Então vamos lá. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma questão que é muito interessante, que ele fala do respeito, para a gente ver como é que isso é importante. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, que é a reprovação, aos que com ele não pensam. Então, se a gente quer ser um homem de bem, a gente tem que ser o quê? Tolerante com o outro. Temos que respeitar o outro. E Jesus é muito interessante, né? Quando Jesus esteve aqui, se ele voltasse hoje aqui, ou usar os termos que a gente utiliza hoje, Jesus seria a pessoa mais covarde. Pulou da raia. Ele saiu da raia. Por quê? Ele não enfrentou os inimigos. Ele preferiu o quê? Em vez de ter aquele confronto que a gente esperava, muitos dos apóstolos esperavam aquele confronto direto, ele preferiu o quê? Não fazer nada contra o outro. E está tudo bem. E é talvez essa tolerância que Jesus tinha, que a gente tem dificuldade, que o próprio Deus tem com a gente. Não nesse sentido que a gente esperava, que é o quê? O homem forte para a gente é o quê? Aquele que enfrenta, bate boca, que esmurra, pega a espada. É isso que a gente esperava de um Jesus, de um novo Deus, podemos assim dizer para a época. E ele não veio pregar nada disso, cara. E aí ele não pregou revolução nenhuma, daquela revolução armada que a gente esperava. A gente esperava era isso. E a gente é bélico, porque o nosso espírito ainda é bélico, a gente gosta de conflito, gente. Conflito é muito legal ainda na nossa situação. Vou insistir nesse ponto. Sem problema. Mas ele, quando ele fala de amor o tempo inteiro, quando ele traz todos esses conceitos diferentes do que Moisés trouxe, e o sacerdote judeus pregavam, não vou nem considerar os romanos, falar só da religiosidade. Não é um enfrentamento gigante falar de amor em um lugar em que você mata a pessoa com pecado. Ele vem trazendo todos esses conceitos. Eu acho que para mim claro, né, entendi o que você falou, né? Não foi o Senhor dos Exércitos que eu esperava, mas foi muito mais.
Tanto que ele termina o ciclo de 3 anos de pregação dele no cruz. Mas olha só que interessante. Veja bem. E essa revolução que causa, ela repercute 2 mil anos depois até hoje, transformando uma das maiores religiões. Não foi o que ele pediu. Mas o quê? O efeito foi uma das maiores religiões. Mas as coisas. Mas o que fica pra gente? Olha só que interessante. O que fica, a gente só lembra dos personagens, aqueles que tiveram o quê? Mudanças intelectuais, de conhecimento. Isso a gente nunca esquece. Foi o que Jesus fez. Todos os que vieram com guerras, assim, com batalhas, você vê que você lembra, mas não lembra assim, não é aquele fato interessante. Mas todos que vieram com novas ideias, Carlos Jesus, a gente lembra dele. Então a revolução dele não é uma revolução bélica que a gente espera, é de ideias. É o que a gente está fazendo aqui. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui. Então eu poderia falar o seguinte: a partir de hoje, todo mundo tem que ser tolerante aqui. Não vai rolar. Opa, peraí, eu não sou tolerante? Como é que você está? E Jesus não fez isso. E a gente esperava o quê? Uma pessoa incisiva. E ele, em momento algum, ele foi incisivo com a gente. E isso é muito interessante, que se a gente for levar para Deus também não é incisivo com a gente. Olha só que interessante, vamos parar para analisar. Nós estamos passando para um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Então, alguns irmãos nossos, talvez a gente também, né, podemos assim dizer, quem sabe, não vamos ficar mais nesse planeta, porque a gente não tem condição. Se essas pessoas que não têm condição de continuar no planeta, porque desejam o mal, o que Deus faz? Cara, tá tudo bem, cara, você gosta de continuar com o mal? Vou arrumar um outro planeta para você continuar o mal lá, continua na sua vida, e fica, não quero mudança, não quero que você mude. Vou te levar para um... Isso é igual colégio. E não tem situações de colégio assim que chega num limite e aí você precisa transferir alguns alunos para um outro colégio. É o que está acontecendo. Esses alunos aqui não dá para ficar aqui, a gente leva para um outro colégio. E no outro colégio eles continuam do jeito que eles querem. E está tudo bem. Foi intolerante Deus? Não, falou o seguinte: você quer continuar, cara? Então tá, vamos dar uma nova oportunidade no outro planeta. Vocês fazem a maldade que vocês querem, você subtrai as pessoas que estão lá e toca a vida, até que um dia você mude. No seu tempo. Não, mas isso que é legal. Você está me entendendo? Porque quando a mudança de ideia, ela é muito mais persistente do que a mudança bélica. Eu acho que é uma coisa. Quando eu quero imprimir o outro à minha vontade, é muito mais conflitante. Não é educadora, é isso aí. E não é educadora. Não é educadora, porque... E não é educadora também, porque não educa. E aí você vai ver que todos os personagens que ainda estão na nossa mente foram pessoas que vieram o quê? Com novas ideias. Gandhi, e a gente começa a ver. Agora, todos aqueles que vieram imprimindo Hitler, Napoleão, você vai ver que a gente lembra, mas lembra sempre de quê? Dos conflitos, mas não lembra da parte boa, porque não tem parte boa, entendeu? A gente não lembra nada de parte boa, porque não tem parte boa. Essa situação, porque, como no caso de Jesus, mesmo aqueles que não concordavam com ele, aí tem N motivos, eles ficavam observando que ele era sempre o mesmo. Porque você pode ser um revolucionário, você de palavras, mas seus atos. É isso aí. Cada hora você está de uma maneira. Ele não, ele permanecia, que é a situação grande, outros diferentes. É coerente com a fala. Essa que é a grande questão. A gente muda e os grandes líderes levam através dos seus atos, das suas palavras, dos seus atos. E aí arrasta multidões. Arrasta multidões. Agora, só de falar, e na questão bélica, e a gente gosta de conflito. É muito interessante. Nós que somos do século passado, a gente gostava daquela mesa assim reta, de um lado de lá e do lado de cá. Porque isso aí denota já conflito. Hoje é o quê? É um círculo. As mesas, quando você vai participar de uma reunião, ou faz um círculo, e todo mundo está em círculo. Por quê? Eu não estou em conflito com você. E muda completamente a forma quando a gente vai discutir algum assunto. Se eu quero conflito, eu ponho uma mesa. E eu crio o quê? Divisão, ó. Tá do lado de lá e do lado de cá. Trabalhei na CSN ontem, tinha um chefe de divisão que ele me matava de raiva, agora era brigão. Não parece, não era.
Eu chegava e fazia, criava um terror. Não sei se você conheceu o Cambraia. Ele chegava, ele via que você estava agitado, ele vinha e te abraçava. E aí, irmão, velho, como é que tá a família, os filhos? Perguntava a família, eu queria saber. Quando você começava a responder, ele já te jogava feliz. Mas a maneira que ele te abordava, te vendia. Ele não conseguia mais perder a minha família. Entendeu? Por quê? Porque o cara, ele não se deixava envolver com aquela situação de terror que você criava. E a gente é belicoso, cara. Tanto quando a gente estuda os capelinos, uma das características do capelino que nós temos muito, né? Se nós não formos capelinos aqui, é a parte bélica. A gente gosta de conflito. Principalmente os árabes. A gente gosta muito de conflito. A gente gosta. Quando a pessoa dá aquela que você mostra o peito na nossa frente, a gente pula em cima dele. É assim, a gente é assim. Ainda, infelizmente. Mas vai mudar. E aí, tolerar não significa o quê? Engolir sapos, aceitando de forma indiscriminada tudo que se apresente para nós. Não é conformar-se com o abuso e não é ser permissivo. A gente era muito permissivo. A nossa geração é muito permissiva. A gente ficava quieto. E ó, eu lembro da minha avó só de dar uma olhada para mim, pô, cara, não precisava falar nada. A gente já tinha... a gente nasceu de olho fechado. E minha avó era assim, então a gente não podia discutir, não podia falar nada, porque era do jeito dela. A gente não tinha diálogo, tolerância. De eu falar meu posicionamento e ela falar o dela, e a gente bater papo. Hoje a gente, da nossa geração, ainda tem um pouco mais de tolerância com nossos filhos. Tenta conversar mais, dialogar mais. Mas antes nem pensar. Mas tinha um problema também. Quando você não concordava, você se tornava indiferente. Que é pior do que você não concordar, né? Porque você faz de conta que uma pessoa não existe. Né? Mas a gente faz isso, né? Quando estão num grupo assim, uma pessoa que fala destoante do grupo, o que a gente faz? Isola ela. A gente é muito bom de fazer isso, gente. Ó, eu não tenho nada contra você, mas você vai ver que a pessoa fica isolada. No serviço, então, a gente faz isso direto, cara. A gente nem percebe. Quando você vai, pessoas diferentes, você isola ela fica de lado. E a gente faz muito isso. E tolerar aquilo que sabemos ser contrário às leis morais, abortos, drogas, ou ainda confundir tolerância com atitudes de covarde, resignação ou passividade servil. Então a gente tem que ter posicionamento. Porque tem coisas, aborto, pô, não cabe. Eu posso ouvir o seu posicionamento, mas eu só ouço, analiso, mas eu já tenho um posicionamento, porque para mim, questão moral, questão do aborto, não tem alteração. Eu até te entendo, mas eu tolero, respeito você, mas eu não concordo com você. E está tudo bem. Então, tolerância é uma virtude que reconhece nos outros o direito de ter opiniões diferentes. E isso é a maior dificuldade. Ter opiniões diferentes, todo mundo aqui tem, cara. Isso acontece dentro da família? Pô, nossa senhora. Você vê que a gente está falando, você vê que quando a gente fala da doutrina espírita, você vai ver que mesmo um ponto da doutrina espírita tem vertentes diferentes. Tem vertentes. Dentro da casa espírita, reuniões mediúnicas, que a gente tem as orientações, você vai ver que cada casa tem um estilo diferente. E se eu tentar padronizar, eu estou o quê? Padronizando todas as pessoas. Porque cada um aqui teve uma impressão na sua vida que é diferente da minha, que é diferente do outro. E aquilo molda o quê? A reunião mediúnica. Apesar de ter uma diretriz, mas ela é feita do quê? Das impressões que cada um aqui coloca na sua reunião mediúnica. E é única. Porque cada um aqui de vocês é o quê? Um espírito único. Então, a casa espírita, Irmã Cárita, é completamente diferente do Dom Bosco. Mas a diretriz é a mesma, mas a cara da reunião é completamente diferente, porque as impressões são diferentes. E a gente precisa tolerar isso. E aí a gente pode ver que a gente pode o quê? Exercitar a tolerância onde? Trânsito, trabalho, amigos, consigo, provocações, inimigos. Gente, o que não falta é lugar para que a gente possa exercitar isso, cara. Tem muitos lugares. É constante, essa questão de tolerância. Você está dirigindo o carro e aí o cara vem e te fecha. Você pode estar exercitando tolerância. Para quem... Você mora na roça, não exercita tanto, né? Tem, cara. Tem pra caramba. Tem muito.
Tem muito. Tem muito. É a árvore que você não. Você vai tirar mandioca. Já tirou mandioca? E aí você vai tentar tirar a mandioca, você não consegue tirar, você começa a chutar a mandioca, aí você está exercitando a tolerância. É isso aí, tem muita coisa que você fica perdendo a vida. Não fica onde deveria. E o animal é muito legal, né? Por mais que você prenda, eu aprendi isso no curso que eu fiz, você tem um passarinho, aí você põe a comida dele. Então ele está preso, então ele está sob sua tutela. Você faz dele o que você quiser ali. Mas você vai ver que até para comer ele come a hora que ele quer. Nem um passarinho você consegue dominar ele, porque ele come a hora que ele quer. Você põe o alpiste lá, é a hora que eu quero. Cachorro, você põe a ração lá, tá doido para ele comer, para você poder sair, ele vai comer a hora que ele quer, cara. Se ele não quiser comer naquela hora, não come. Então a gente acha que é dono do outro, mas a gente não é dono do outro, porque o outro só faz a hora que ele quer, cara. Filhos. Na cadeia, você vai lá, põe na cadeia lá, o teu cara tá preso, você acha que tá sob domínio dele lá. Ele faz o que ele quiser lá dentro, cara. Você acha que ele tá dominando ele, mas a gente se engana. Aí, tolerância com os erros alheios, ter compaixão de quem erra, porque seu juízo é sua própria consciência. Ajudar o que tomba, pois sua fraqueza já lhe constitui punição. Compreender as dificuldades alheias. E isso que é mais difícil, a gente analisar as dificuldades do outro. E a gente tem dificuldade em analisar a dificuldade do outro. A gente acha que o outro está fazendo aquilo porque ele quer. E quando a gente para analisar, é igual quando a gente pega romance espírita. Isso é muito legal, né? Aí vem aquela historinha do romance espírita, aí você fala assim, fulano agiu errado com o outro. Aí quando você vai ver o desdobramento lá na frente, tudo tem um porquê. Não existe o acaso. E aí, por que Deus tem essa tolerância, Jesus tem essa tolerância? Porque ele sabe que não existe o acaso. Aqui dali, existe uma situação por trás daquilo. É quando a gente olha a criança. Por que a criança faz xixi? Você terminou de trocar a fralda dela, ela faz xixi na fralda nova. Pô, na hora, por que não sujou a outra fralda? Né? Aí você botou tudo sujo. Aí por que a gente não é tolerante? Que a criança, você bate na criança porque ela faz isso? Não. Porque a gente compreende que ela está aprendendo. É o aprendizado da parte dela. Suja a parede, você fica pé da vida. Quem fica pé da vida porque a criança suja a parede, vai bater na criança, vai ficar louco. Que a gente é tolerante, que sabe que vai acontecer isso. Imagina, né? Quando você falou disso aí, eu lembrei igual do Paulo Estevão, né? O Estevão morrendo porque foi apedrejado. A irmã velha, ele falou, não, daqui a pouquinho, imagina quando ele conhecer Jesus, como ele será. Vê como o cara tinha visão lá na frente. Ou se eu fosse você, que o cara está me matando. Mas olha só que interessante. A gente tem muito isso. O que a gente acontece muito com os nossos filhos? A gente fala assim, não faz aqui que vai dar problema. Não é assim? A gente fala assim, vai dar ruim. Aí, porque já sabe lá na frente, que a gente já passou por isso, já sabe, vai dar ruim. E o que ele fala? Estou dando minha vida, eu vou fazer o que eu quero. E aí, depois de muitos anos, deu aquele problema que você falou com ele que ia dar. E aí qual que é a sabedoria nossa? A gente avisou e ter paciência, porque a escolha é dele. Mas o que a gente faz? A gente quer que ele faça do jeito que a gente quer. Como o pai da gente também avisou a gente muitas coisas e a gente fez tudo errado e teve consequência daqueles atos nossos. Faz parte. Mas a grande questão que a gente está falando aqui, de ser tolerante. Isso é tolerância. Eu estou vendo que você está agindo errado, eu te avisei, eu vou te tolerar e vou esperar. Vou ter respeito pela sua opinião. E vamos ver. Vai que também não dê errado. Só na minha época que deu errado. Que as coisas podem mudar. Isso é respeitar o outro. E Deus faz isso com a gente. Lembra daquele servo lá que estava devendo o senhor lá, que aí foi perdoado a dívida, depois começou a cobrar do outro. Mais ou menos isso aí. É isso aí. Precisamos tomar cuidado com isso. Então, antes de você dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, a gente tem que o quê? Parar e pensar. Muitas vezes, a gente gosta da pessoa que tem a língua afiada, não é assim? Nossa, aquele cara tem raciocínio rápido. Gente, é melhor parar, pensar, depois você... Só que a gente gosta das pessoas que... E a gente elogia. Nossa, que cara tem um espírito de dar resposta, né? A gente acha legal isso aí. Pô, será que é legal? E a gente vai ver que a gente usa referências que
Porque muitas vezes o cara tem a língua afiada, venenosa, e a gente acha legal isso. E a gente acha legal isso. A gente precisa tomar cuidado com você, com a gente. Vou passar isso aqui que a gente já está quase chegando na hora. Pode ficar tranquilo. Eu não tenho esse problema. Não, mas olha só que interessante. Eu sempre falo o seguinte, a gente traz um material. E aí, isso é um exercício quando a gente traz um material e a gente não usa o material todo. Porque mostra pra gente também ter o quê? Flexibilidade. Que a gente é muito rígido também com a gente. E uma das coisas que eu venho aprendendo agora com ser professor, né, que é um exercício, é ter flexibilidade. Eu tenho minha programação, mas o tempo anda de acordo com o que todo mundo está tocando. E assim é muito melhor do que a gente querer imprimir uma coisa que a gente não tem. E aí, mas aqui tem uma coisa que é muito interessante, que a lei de justiça, amor e caridade ajuda o quê? A compreender a tolerância. E vocês devem ter feito esse estudo. Porque a justiça é cega e fria. Deve ser complementado pelo amor e pela caridade, no sentido de um ser humano conviver pacificamente com o quê? Com o seu próximo. Porque quando a gente é tolerante, a gente vive o quê? De forma pacífica. De forma pacífica. E o que a gente está precisando no nosso dia a dia é ter mais o quê? Tolerância com o outro. E a gente não tem tolerância. Qualquer coisa tira a gente do nosso equilíbrio. E observe alguém sem recurso financeiro jogado ao sofrimento. E aí a justiça divina, porque nada ocorre por acaso, mas o amor e a caridade semelhantes pode o quê? Mitigar a sua sede. E aí eu ser tolerante com ele, tem a prova que ele tem que passar. Mas eu posso o quê? Ser tolerante com ele. Tem a prova que meu filho tem que passar comigo, mas eu posso ser mais tolerante com ele. Tem a prova que meu vizinho está passando, mas eu posso ser o quê? Mais tolerante com ele. E a gente não sabe o que ele está passando. Mas ser tolerante independe de que situação que o outro está. A gente tem empatia, ajuda a trabalhar. É isso aí. Mas a empatia também é uma coisa legal. A empatia a gente tem que tomar cuidado. Por mais que eu seja empático, eu nunca vou saber o que você está passando. Eu quero te ajudar, mas eu não consigo compreender o que você está sentindo. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Que a gente precisa o quê? Tentar ajudar o outro. E dentro da realidade. Porque quando a gente pega uma situação de intolerância, é porque eu não tenho o quê? Empatia. Eu não quero ajudar o outro, não quero compreender o que está por trás daquilo. Uma pessoa chega gritando aqui, o que a gente quer? Gritar também. Entenderam? A gente quer gritar junto com ele, cara. E deve... Você só sabe o que é o racismo, você mesmo. É isso aí. É como é que a gente fala? Tem emoções. Quem passa... Tem um nome que a gente usa quando... só quem é negro que sabe. Tem uma palavra que a gente usa muito na... só negro sabe como é que é. Um branco pode imaginar um monte de coisa, mas só quem é negro se sente na pele. Porque a verdade é o seguinte, a gente pode ter o mesmo problema, mas cada um sente diferente. É isso aí. Então é difícil. Você pode achar que tem, mas o seu problema, mesmo sendo o mesmo, porque você vê que tem pessoas que elas sofrem uma coisa mínima, só não está sofrendo por causa disso. Mas é a maneira dela. É a maneira dela. É a maneira dela. É a maneira dela. E a gente tem que respeitar. E aí, respeitar o quê? É tolerar o outro, gente. É difícil pra caramba tolerar o outro. É difícil pra caramba. E aí, quando dá aquela mensagem lá do Fonte Viva, é mostrar a tolerância. Ele está querendo mostrar que a gente precisa tolerar. É legal que você colocou que tolerar é ter respeito. Ter respeito é difícil. A gente ainda é. Porque a gente acha que a gente é sempre o quê? A gente tem um problema de orgulho. A gente poder entrar nessa seara também. Você vê que o assunto nosso é diverso. Porque a gente acha que a gente é sempre o quê? Melhor que o outro, cara. A gente sempre acha que é melhor do que o outro. E aí o respeito é você igualar. Igualar. Essa que é a grande questão. E é difícil pra caramba. É muito difícil. É muito difícil. E para tolerar, eu preciso respeitar o outro. Ó, a Ana aqui, pô, a Celinha, eu respeito ela e eu vou tocando a vida porque eu respeito ela e vou sendo tolerante com a situação da vida dela, do dia a dia. E aí... Opa.
E aí a gente vê que Cristo é a base da tolerância, está calcado na figura do Cristo, né? E ele nos ensinou como amar o próximo. E aí, para amar o próximo, gente, uma das coisas que não tem como para amar o próximo tem que ser tolerante, gente. Quem não quer para amar o outro, cara? E aí a gente vai ver por que a gente ama o nosso filho. Isso é muito legal. Por que a gente ama o nosso filho? O que a gente tem com o nosso filho que a gente está falando aqui? A gente é tolerante com ele, cara. Cara, para amar você tem que ser tolerante, cara. Não tem como. E porque o filho da gente faz as coisas erradas, faz um monte de coisa. Por que a gente continua? Porque a gente é tolerante a ele, porque é o seu filho. E aí você ama, você é tolerante com ele. Mas esse tolerar no futuro será com todo mundo, igual Jesus foi com a gente. Igual Jesus foi com a gente. Mas o nosso filho é um grande exemplo. Ele faz coisa errada direto, assim, fazendo as coisas erradas. Você fica pé da vida, fala com ele, conversa com ele, faz a coisa errada. Mas o que a gente continua? Não, vem cá. Vem pra cá, vamos conversar de novo. E a gente vai, a gente é tolerante. Até o último minuto da morte, a gente está sempre esperando que ele modifique. Porque a gente é tolerante, porque a gente ama. Agora, é só nosso filho também. Se for o filho do vizinho, cara, a gente não quer nem saber, é a regra. Mas a gente ama tanto o nosso filho que a gente é capaz de dar a vida por ele, para salvá-lo. E a gente, muitas vezes, a gente tolera os absurdos dele até a vida no crime. Não que eu sou tolerante ao erro, não é isso não. Mas eu tolero a situação que ele está vivenciando. Vou lá no presídio, vou lá, faço a visita para ele. E as mulheres têm uma capacidade que é muito maior do que o homem. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir num presídio, só tem mulheres. Ou é companheira, ou é mãe, cara. Você conta nos dedos os homens que vão fazer visita. Para as companheiras esquece. Aí você não vê. Mas como pai, você conta no dedo. Porque as mulheres é mais tolerante, ela tem mais um amor pelas pessoas que ela gosta. É um sentimento maior que ela já tem. Que nós homens ainda a gente está aprendendo a ter isso. Então, a gente vê o seguinte: se você, homem, seu filho, cai numa situação dessa, você pode amar, mas você se revolta. Poucos dias, né, uma mulher que entregou o filho e ela deu um depoimento desesperado que o filho dela virou bandido. Ela o ama, mas que ela tinha que entregar. Porque ele estava no caminho errado, mas ela não negou o amor por ele. Se for um homem... Isso é uma demonstração de quê? De que ela tolera o filho dela. Ela continua tolerando o filho dela. Porque ela poderia falar o seguinte, ó, risquei meu filho. A gente não faz isso com as pessoas? Que não é parente nosso? A gente risca, até parente a gente risca, ó, nunca mais quero saber mais de você. E a gente apaga. E literalmente mesmo, a gente apaga de nós. Mas o filho a gente tolera, mesmo estando... Por que ela teve essa atitude? Porque ela ama e tolera. Porque amar é tolerar. Não tem como você amar sem tolerar, cara. Não tem como. E é um exercício. Aí vem um filho, aí vem os esposos, as esposas, aí a gente vai aprendendo. Aí quando vê, a gente está amando, extrapolando isso. Mas é um começo, né? É um começo. E aí, para a gente terminar, passou já 5 minutos, nossa conclusão... O respeito e a tolerância são essenciais para a convivência em sociedade. Gente, a gente está vivenciando isso aí tudo porque a gente ainda não tem o quê? Respeito e tolerância. O Espiritismo ensina que, ao compreender melhor o outro, superamos os preconceitos e promovemos a paz e a harmonia entre todos. Por que eu compreendo melhor meu filho? Porque é meu filho, cara. Eu fico analisando ele desde pequeno, estou vendo o jeito dele, e aí eu consigo ter respeito e tolerância com ele, porque eu analiso ele sempre. Está sempre comigo, eu estou sempre analisando ele. O outro, cara, vai para a casa dele, quando eu convivo com ele no serviço, lá só vejo o lado negativo dele, mas eu não vejo nem o lado positivo que ele tem lá na família dele, que eu não vou na casa dele, que eu não quero saber da vida dele, e aí eu sou o quê? Intolerante com ele. Então a gente precisa compreender o outro. E esse é um exercício. A gente começa o quê? Na família. Na família. Na família. E mesmo na família a gente é intolerante. Eu falo o seguinte, nós estamos chegando num período de festa que é muito complicado, que é Natal. E aí muitas famílias, Natal não é uma coisa boa, porque lembra o quê? Momentos de intolerância familiar. É briga.
É isso aí. Devemos mudar, né? Devemos mudar. Gente, muito obrigado. Agradeço a casa pelo convite aí que vocês fizeram por mim. E a renovação, né? Porque eu vim aqui esse ano 2 vezes, então isso é sinal. E eu espero ter atendido a casa. E aí, numa nova oportunidade, a gente faz um novo estudo. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de vocês e agradeço. Acho que te agradecemos, né, Santo? Já sabemos que você já assinou um novo contrato para 2026 para tolerar a gente falando aqui pra caramba. Isso é bom, cara. Mas é isso, né? E eu vi o dia desse, eu gosto de ouvir algumas coisas do Cláudio Duarte, o pastor, ele falou que porque quando a gente está namorando, a gente tolera um ao outro. Porque ficou nervoso, você vai para a sua casa, ela vai para a casa dela, e lá vocês estão distantes, descansam depois, vem e se acerta. Aí quando casa, está tudo na mesma casa, não separa, e aí os problemas ficam juntos. É isso aí. Então é onde a gente precisa aprender, né? A pensar, né? Fazer como Jesus. É isso aí. Se acalmar e pensar com inteligência. E isso que a gente precisa, o respeito. A gente só vai aprender isso procurando o melhor para nós. Com certeza. Então nós te agradecemos mais Obrigado. uma noite, né? Foi muito bom. E que a gente possa estar pensando nisso também, né? Agora que nós estamos chegando próximo do Natal, né? Essa renovação, essa mudança de atitude, de pensamento, que a gente possa transformar. Que 2026 não mude só na folhinha, né? Que a gente mude um pouquinho também. Né? Que a gente cresça, que a gente possa estar aqui mais vezes. Então agradecemos a vocês. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que nos trouxeram, né, com segurança, com tranquilidade, que nós possamos continuar nos estudos, através das reflexões, que a noite de hoje a gente possa ser intuído sobre tudo que nós ouvimos, possamos iniciar essa mudança a partir de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que nos dá, por tudo que ainda nos dará. Assim seja. Graças a Deus.